Estou aqui para falar de uma coisa muito séria, muito séria. Eu quero falar sobre a responsabilidade de um casal sobre o seu relacionamento. Um casal são duas pessoas e o resultado, o relacionamento em si, no caminhar dele e no todo, é responsabilidade do casal, das duas pessoas. Não é resultado, não é responsabilidade o resultado, ou não é responsável pelo resultado apenas uma das partes. Eu quero falar aqui, eu sou sexóloga, sou especialista em relacionamento, e estamos em outubro, daqui a 2 meses, no final do ano, em dezembro, eu concluo a minha faculdade de Direito. Então, eu também quero conduzir essa conversa para chegar até mesmo nesta área do direito. Então, eu vou falar, olhando pelo prisma do sexo, do relacionamento e o olhar de um talvez divórcio e talvez uma violência ou violências sexual, patrimonial, física, psicológica e por aí vai. Nada começa pelo fim e nada começa ruim. Eu quero dizer que tudo tem um caminho trilhado ou a ser trilhado. E a gente não deve esperar por um resultado ruim para tomarmos uma atitude. Então, um casal são duas pessoas, o resultado de um relacionamento, o dia a dia de um relacionamento é de responsabilidade dos dois, das duas partes. Se você não está feliz, não espere ficar infeliz para que você queira tomar uma atitude. Eu atendo muitos casos que as pessoas já chegam com... Não temos por hábito procurar ajuda no começo do problema. Isso de modo geral, né? Nas mais diversas áreas, e porque no relacionamento e na questão da sexualidade seria diferente. Não é. Não é e é pior até que outras áreas. As pessoas sempre acham que foi só um dia ruim. E, na verdade, é uma coleção e uma sucessão de dias ruins. Então, eu atendo muitos casos que chegam às seguintes reclamações, que normalmente o foco é, por exemplo, um deles, né, a questão do sexo. Então fala, mas eu não estou feliz com a minha parceira, com o meu parceiro, porque não tem a quantidade de relações que eu gostaria que tivesse. Ou não tem a qualidade das relações que eu gostaria que tivesse. Ou, tá indo. Aquele tá indo mais para baixo do que para cima. Está satisfatório. Mas quando fala satisfatório, é aquele satisfatório xoxo. Pensa bem, né? Pense comigo. O satisfatório de hoje, satisfatório é o mediano. É o... na média, assim, no limite. No limite para baixo, né? Nunca é do limite para cima, é do limite para baixo. O satisfatório de hoje, que você está empurrando, que você está fazendo de tudo para que aquilo continue pelo menos no satisfatório, se nada for feito, o satisfatório de hoje, ele será o ruim de amanhã. Então, e agora olhando para o lado
do final, né, do meio para o final, eu vejo muito na questão da área do direito, a questão das violências, e é comum, hoje mesmo eu vi um caso bem feio de violência doméstica, e vários comentários na rede social, e em um dos comentários, que foi o que me chamou a atenção e me trouxe aqui para fazer este vídeo, a mulher disse assim, uma mulher comentou: "Ah, mas ela surtou, vai saber o que ele fez para ela", né? A mulher matou o marido, namorado, sei lá. E o comentário foi: vai saber, se ela está assim é porque ele deixou ela assim. E eu parei e fiquei pensando, e vários comentários na mesma linha. E eu fiquei pensando, mas alto lá, não defendendo nenhum lado nem o outro, nem julgando, nem criticando, nem passando a mão ou o pano, ou seja lá o que for, para nenhum dos dois, mesmo porque um deles nem está mais entre nós. Vamos supor que fosse, e eu falo isso sempre, o tempo todo, e para todas as pessoas, independente de sexo, de gênero, do que for. Que é o que eu disse agora do satisfatório. Se está satisfatório, está no limite do ruim, né? E se nada for feito, o satisfatório você já está no limite da tolerância. E se nada for feito, o satisfatório de hoje é o ruim de amanhã. E o ruim, ele pulveriza para tantas outras áreas da vida. Agora, quando chega no ponto de surtar, de estressar, de tomar uma atitude metendo os pés pelas mãos, é porque já extrapolou todos os limites. Qual é a nossa responsabilidade? E quando eu falo a nossa responsabilidade, é porque os dois são responsáveis. Tanto para uma relação boa, em todos os sentidos, afetiva, sexual, enfim, familiar, conjugal, enfim. Se algo aconteceu numa primeira vez que deixou você insatisfeita, brava, revoltada, indignada, se sentindo desrespeitada, se sentindo invalidada, é neste momento, é nesta primeira situação que você tem que tomar uma atitude. Eu nem falo em tomar uma atitude na hora. Às vezes, a depender da situação, sim, tem coisas que não dá para deixar para daqui a pouco. Mas tem coisas que, sabe, tem um ditado árabe, que eu não sei, eu não me lembro exatamente como ele é, mas é mais ou menos o seguinte: entre uma noite, tem um dia ruim, e entre o dia de hoje ruim e amanhã tem uma noite. No meio tem uma noite. E nesta noite, você vai deitar, descansar, dormir e acalmar. E amanhã, aquilo que tanto estava te incomodando, aquilo que tanto tirou o seu sossego e a sua paz, aí você já está no outro momento, algumas horas depois, com uma noite de sono dormida, você já tem outra linha de raciocínio. Você vai resolver com mais racionalidade, com mais calma, não metendo os pés pelas mãos, e o resultado, muito provavelmente,
será muito melhor. Dito isto, não dá para dizer, mas eu tomei esta atitude, seja lá o que for, sobre o que for, e seja lá quem for, né? O homem ou a mulher. Porque a pessoa fez isso. Tem uma questão que ela é fundamental, é condição sine qua non. Autocontrole, inteligência emocional, autorresponsabilidade, autoconhecimento. Este conjunto todo, ele faz com que você se responsabilize pelos seus atos. E existe uma questão de extrema importância, que é sabermos a linha, né, o momento de agir e de reagir. Cada um no seu cada qual. Não dá para você agir quando você precisa reagir e não dá para reagir quando você precisa agir. Então, nós precisamos saber exatamente qual é o momento de atuar. Como uma orquestra sinfônica. Cada um tem o seu momento exato de atuar. Não dá para ser antes nem depois. Não dá para adiantar nem retardar. Tem que ser aquele momento exato. Tem que ser o momento da sua atitude, precisa estar em um momento cirúrgico. É exatamente sobre isso. Então, basicamente é isso que eu quero trazer para vocês. Eu até tinha feito umas anotações aqui, né, da responsabilidade do casal. Sentar quando algo incomodar, né? E não precisa ser aquele incômodo. É aquele... eu não gostei daquela frase. Eu não gostei daquele tom de voz. Eu não gostei deste comportamento. Claro, obviamente, que a gente precisa ter parcimônia, a gente precisa sopesar. E não, deixou a toalha em cima da cama, eu vou reclamar. Dali a pouco você sai do quarto, você entra no banheiro, mas deixou a tampa a pasta de dente destampada, eu vou reclamar. Aí você sai de lá, você vai para a cozinha, mas não colocou a forminha, não encheu a forminha de gelo e colocou de volta no freezer. Não dura 2 dias o casamento, né? Então, alto lá, que também é em relação, saber pontuar, discernir o que de fato é importante. Não aquela casquinha de pão que caiu ali no meio do corredor, ou ali na borda da pia, que você também vai fazer um cavalo de batalha. Então, precisa ter alinhamento. E para isso, obviamente, entra a questão que eu falei de inteligência emocional, inteligência como um todo, parcimônia, bom senso, equilíbrio. E eu sempre falo, e cabe perfeitamente neste contexto, relacionamento é para gente grande, é para adulto. Tem até aquela máxima, né? Criança não namora. Exatamente, criança não namora. Relacionamento é para gente grande, é para gente adulta. E não basta ser gente grande e gente adulta, precisa ter maturidade. Ou você não, porque quem não tem maturidade e responsabilidade vai sempre colocar os seus erros, as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades no colo do outro, na conta do outro. E aí é fácil de olharmos, sabermos o final, né? Anteciparmos o final. Essa conta não vai fechar. Então, mas tome uma atitude, sente, sabe? Venha cá, precisamos ajustar algumas questões aqui.
Antes disso tudo que eu falo sempre, lá no começo de tudo, quais são os acordos e combinados? Porque um relacionamento, um namoro, um casamento sem acordos e combinados está fadado ao fracasso ou ao insucesso. Sabe, a cada passo estar mais próximo da beira do precipício. E depois que você sentou, identificou, conversou, tá feito, tá resolvido. Não resolveu e aquilo realmente é importante, bom, me coloquei, sentamos, conversamos, acordamos isso ou acordamos aquilo, não foi cumprido, foi dado um prazo para redesenharmos, reorganizarmos, não foi feito, agora a gente precisa tomar uma atitude. E não é empurrar com a barriga, não é ficar remoendo, não é fazer de conta que está tudo bem, dizer sim para outra pessoa e dizer não para você. E dar sorrisos amargos, né? Sorrisos secos e amargos. E depois você vai chorar, porque eu atendo muitos casos assim. Vai chorar embaixo do chuveiro ou vai chorar no travesseiro. Para não pontuar. Por quê? Porque tem medo de perder, de que a pessoa vai embora, tem medo de que a pessoa fique magoada, tem medo do outro. Mas não tem medo de continuar, né, de se desrespeitar e continuar constantemente se desrespeitar, desvalorizar, não se importar consigo. E deixar as coisas, sabe, no vai da valsa, não dá certo. Então, não foi para o caminho que deveria ir, que foi conversado, acordado, combinado, nananã, não foi, não está feliz, não, eu sempre falo, tem o feliz, o não feliz e o infeliz. Parece que só existe o feliz e o infeliz. Não, existe uma gradação, é gradativo. Tem o feliz, a gente não vem do infeliz para o feliz. É top-down, é do feliz para o infeliz. Só que no meio tem uma parada, sabe, tipo Uber? Sabe, você sai daqui do ponto A para chegar no ponto B, mas você fala, preciso dar uma paradinha ali no meio do caminho, né? Você faz aquela parada ali intermediária. É isso, o feliz, o infeliz. Até você chegar aqui, vai ter o momento do não estar feliz. Você não está feliz e não está infeliz ainda. Você está naquele... Algo está me incomodando. Não estou conseguindo digerir isso daqui. Mas vai levando, vai tolerando. Um dia é a gota d'água, aquela que transborda o copo. E aí a pessoa, ela estoura daquela coisa e era a gota d'água que precisava para que ela colocasse tudo para fora. Só que nesse momento, era uma coisinha assim que ela despeja tudo. E aí sim, vai tudo por água abaixo. Enquanto que, ao passo que se ela tivesse resolvido cada uma das gotas que ia compondo este copo, né? Estava resolvido. Mas quando você vai deixando encher, uma gota a gota, tem uma que transborda aquilo que nem deveria acontecer, porque a primeira gota a gente resolve. Vai ter a segunda, mas a anterior está resolvida.
Então é sobre isso. E, né, o que me motivou de fato a fazer esse vídeo, não queira dizer, e as mulheres estão com esse discurso afiadíssimo, mas ela tomou esta atitude insana, violenta, enfim, né? Porque ele deixou ela assim ao longo do tempo. Horas. Mas se a pessoa me deixa assim, reiteradas vezes, por que que eu não tomei uma atitude quando aconteceu a primeira vez? Quando aconteceu a segunda vez? Eu deixei acontecer 100 vezes para dizer, olha o que o outro fez comigo durante todos esses anos, durante todas estas 100 vezes. Calma aí, né? Calma que a gente precisa assumir as nossas responsabilidades, os nossos erros, as nossas fraquezas e também o momento de eu deveria ter tomado uma atitude, eu não tomei. Então, tem um momento que somos vítimas, claro, obviamente, isso existe, é inegável, mas não o tempo todo. Não o tempo todo. Eu posso até ser vítima, seja lá do que for, mas estou falando num relacionamento, né? Não algo aleatório na rua, sabe? Inesperado. Mas qual foi o momento que eu percebi ou me percebi nessa situação, ainda que fosse algo muito incipiente e eu não tomei atitude nenhuma? Naquele momento, eu tinha responsabilidade. E quando eu tinha esta responsabilidade de cuidar de mim, eu não fiz. E por não fazer, eu fui deixando a coisa ir rio abaixo, ser levada pela enxurrada, que lá no final, na ponta final, no resultado, eu passei a ser vítima. Mas qual foi o momento que passou de uma fase para outra? Nenhum relacionamento ruim começa ruim. Nenhum relacionamento violento começa violento. Ele vai se tornando diverso, nos mais diversos aspectos, aos poucos. E é nossa responsabilidade, não é nossa responsabilidade sermos a vítima. Não estou dizendo que, não estou vitimizando a vítima, mas é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade, é autorresponsabilidade administrarmos a nossa vida e não deixar que o outro ou a outra, porque pode ser ele ou ela, o marido ou a mulher, seja lá qual parte for, é nossa responsabilidade administrarmos a nossa vida. Em um relacionamento tem eu, o outro e tem o nós. Nós tomamos conta, nós cuidamos, nós administramos, nós dois, o relacionamento, o namoro, o casamento. Ele ou ela, a outra parte, a outra pessoa, ela cuida dela. E eu cuido de mim. Eu não posso me anular em nenhum aspecto para cuidar do outro ou para cuidar de nós. Porque não existe nós quando eu me anulo.
Não existe nós quando eu deixo de olhar para mim. E uma coisa bastante importante que se mistura a tudo isso, porque é um grande caldeirão que vão jogando tudo dentro, as coisas começam com pequenos detalhes. Então pense aí, reflita. Intimidade e privacidade. Intimidade está no nós. Privacidade é cada uma das partes. O que um casal tem é intimidade, privacidade. E aí eu sei que tem uma multidão de gente, de pessoas que vai dizer que é o que a gente vê nas redes sociais todos os dias, aos montes. Se quer privacidade, não case. Tem eu, tem o outro e tem o nós. O que um casal tem é intimidade. Mas ele deve ter privacidade, inclusive nas coisas muito simples de dentro de casa. Eu acompanhei um caso mais ou menos recente que a mulher se incomodou profundamente e daí foi só escalando, foi tendo uma sucessão de problemas até que chegou no limite que a gota d'água, foi a gota d'água. Mas ela ficou indignada porque ele ia ao banheiro e ele fechava a porta. E ela achava que ele não tinha que fechar a porta. Era só um casal, não tinham filhos. Por que você fecha a porta? O que você está fazendo aí que você não pode deixar a porta aberta? E aí ela até falou que se ele estava fechando a porta, era porque ele estava fazendo... Deixa eu tentar achar um termo aqui, para não derrubarem nosso vídeo aqui. Rede social tá complicado, né? A gente não pode falar que derrubam o nosso vídeo. Ela acusou de que se ele estava fechando a porta do banheiro para tomar banho e, enfim, as necessidades básicas, mas no caso era para tomar banho, era porque ele estava fazendo autoamor, praticando autoamor, e que aquilo era um absurdo e que ela não admitiria jamais, em hipótese alguma, uma situação dessa. Então a gente vê que quando você não pode, dentro da sua casa, usar o banheiro ou o toalete, enfim, e você fechar a porta, e nem era trancar a chave, o trinco, era fechar a porta, encostar a porta, né? Imagina o que mais tinha aí. Então os problemas não começam com grandes problemas. Eu que trabalho com isso, quando começo, tanto é que chegam e eu falo, mas como é que vocês chegaram nesse ponto aqui? Um olha para a cara do outro e é aquele ponto de interrogação gigantesco, porque nem eles sabem qual foi o momento que a porca torceu o rabo. Não sabem. E por que não sabem? Porque é exatamente isso. São pequenos gestos que, somados, eles se tornam gigantes. A tal ponto de perder o controle. Quando foi que começou a dar errado? Não sei. Foram por pequenos gestos. Foi por tirar a privacidade de tomar um banho com a porta fechada. Olha, são tantos detalhes que quem está de fora
E principalmente, né, no meu caso, que sou profissional na área, você olha e a gente enxerga e fala, mas é óbvio que isso aqui ia dar errado. Mas não tinha a menor possibilidade, em hipótese alguma, nem a mais remota, de que isso daqui desse certo. Então a gente precisa olhar o eu, é um exercício diário, eu, o outro e nós. E saber exatamente qual é o momento que eu estou olhando para o eu, qual é o momento que eu estou olhando para o nós. E o outro, qual é o momento que ele está olhando para ele, qual é o momento que ele está olhando para nós. Nem todos os momentos eu vou olhar para mim e nem todos os momentos eu vou olhar para nós. Não tem como. Tem aquele momento que você é esposa, tem o momento que você é amiga, tem o momento que você é mãe, tem o momento que você é filha, tem o momento que você é vizinha, tem o momento que você é profissional, tem o momento que você tem todos os momentos. Não dá para viver tudo ao mesmo tempo, sem separar o que é o que em qual momento. Nós não somos uma coisa só. Nós não exercemos um papel só. Então, não dá para dizer sempre que 100% do tempo nós somos nós. Tem um momento que eu sou eu, o outro é o outro, e tem um momento que nós somos nós. Se não for deste jeito, vai acontecer o que a gente vê todos os dias. Todos os dias. Violência atrás de violência. E uma vai desencadeando a outra. E sempre tem uma justificativa e normalmente fez o que fez, seja lá o que for, fez o que fez porque o outro fez com que a pessoa que tomou essa atitude drástica chegasse a este ponto. Mas como assim? O outro fez eu chegar a este ponto? Eu sou marionete? Eu não tenho vontade própria? Você estava em um cativeiro? Você estava impossibilitada desde sempre, da vida inteira, desde o primeiro dia, do primeiro ato que te deixou desgostosa? Você estava com sofrendo alguma coação? O que estava acontecendo que desde sempre você nunca pôde falar, questionar, propor mudanças? Você nunca pôde? E se propôs e não mudou, por que assim continuou? Eu entendo 1 milhão de coisas, de situações que estão nas entrelinhas. É filho, é dinheiro, é casa, é emprego, é falta de emprego, é falta de dinheiro, mora na casa da sogra, mora de favor. Eu entendo tudo isso. Só que não dá para fazer dos problemas eternos. Eu posso não poder sair hoje de um problema, mas eu tenho que me programar para isso. Esta é a função da maturidade, de ser adulta e de arregaçar as mangas e tomar uma atitude. Pense nisso.